Boa noite, obrigado pela apresentação, pastor Hugo. E hoje nós vamos estar falando sobre o porquê de sermos discípulos de Jesus. Talvez você tenha visto aí a arte, né, que nossa amada produção soltou aí nessas últimas horas. E, né, fazendo aí toda essa alusão aí à questão do discipulado e tal, nós vamos falar sobre isso. E falar, né, sobre o entendimento que a gente tem a respeito de sermos discípulos de Jesus. Antes disso, eu quero orar mais uma vez a respeito desse momento que a gente vai ter junto, momento de reflexão acerca da palavra de Deus, aquilo que Deus nos mostra através das suas escrituras, e pedir assim, né, essa orientação para que venhamos, de fato, a realizar algo que seja de acordo com essa vontade de Deus, com esse querer de Deus sobre nossas vidas, e trazendo esse entendimento de modo que venha contribuir e acrescentar com o nosso existir, com o nosso modo de ser, de pensar e de agir nessa terra. Oremos. Amado Senhor Deus e Pai, eu quero te agradecer, Senhor, por favor, que o Senhor esteja nos orientando e nos, assim, guiando nessa noite, na meditação da Tua Palavra, nesse instante, Deus, de reflexão, de leitura, Deus, daquilo que o Senhor já nos mostrou, já nos revelou, através da Bíblia, e que venhamos, ó Pai, nesse instante, aprender mais sobre Ti, aprender sobre o Teu reino, de modo que venhamos, com esse maior discernimento da Tua vontade, conseguir nos aproximar mais da Tua vontade, sendo estabelecida nessa terra. Que em nome de Jesus, que venhamos honrar o Teu santo nome, que venhamos, ó Deus, trazer assim, Deus, a representação, a revelação de Jesus Cristo àqueles que necessitam dessa palavra. Em nome de Jesus, amém, Pai. Há pouco tempo, né, esses dias que nós estivemos juntos aqui, eu estive falando sobre a necessidade da pregação. Naquela ocasião, a gente pensou a respeito de o porquê precisamos pregar. E a gente caminhou no sentido de entender que as nossas boas ações, elas são válidas. Entretanto, uma boa ação isolada, ela não identifica Cristo, não identifica o propósito principal de nossa vida, existência e pregação, e evangelho, e a forma como a gente deve existir. E através da pregação, que concluímos nesse momento, foi que, através da pregação, nós conseguimos esclarecer ao mundo o porquê que nós temos esse caráter bom, esse caráter justo, esse caráter que se assemelha à pessoa de Cristo Jesus. E hoje nós vamos caminhar no sentido de entender o porquê, ou seja, o motivo, a razão de sermos discípulos de Jesus. E seguindo nesse sentido, a primeira coisa que eu quero pensar com você é sobre o projeto discípulos. E para isso nós vamos fazer, né, ao decorrer dessa mensagem, várias leituras bíblicas, para assim corroborar, né, com aquilo que nós estamos propondo e apresentando nessa noite. Então, a primeira coisa, o primeiro tópico que a gente vai observar serão 3 tópicos, famosos 3 tópicos. Primeiramente, falar sobre o projeto discípulos. E a forma de Deus trabalhar ao decorrer de toda a humanidade tem sido no uso da humanidade. Ou seja, Deus usa a própria humanidade, o próprio ser humano, para, assim, ministrar, né, a sua vontade, realizar o teu querer, operar o teu ministério nessa terra. Assim foi no Antigo Testamento, principalmente observando assim o caminho dos profetas, como grandes nomes que nós vamos lembrar aí, por exemplo, Moisés, mas também caminhou no sentido de apresentar a tua vontade e o teu ministério através de Jesus Cristo, encarnado, Deus encarnado, né? Jesus Cristo aqui no meio de nós, como também humano, fazendo parte dessa realidade e através dele. Como base disso, nós temos Hebreus 1, de 1 a 2, esses 2 versículos. Iniciando esse livro de Hebreus, que vai dizer o seguinte: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho. Então a gente observa, primeiramente, essa metodologia divina para, assim, transmitir a sua mensagem a nós humanos, à humanidade. Então essa metodologia divina, como a gente já observou aqui, ela usa do próprio ser humano, ou desse próprio humano, para poder transmitir a mensagem em meio à humanidade.
Nesse sentido, nós temos o projeto Discípulos sendo apresentado por Jesus Cristo. Esse projeto Discípulo vem junto com Jesus, que ao início do seu ministério, ele inicia, então, com essa chamada dos discípulos, que a gente, em muitos momentos, já teve contato com essa literatura, com essas apresentações do texto bíblico. E aí a gente observa a formação desses discípulos. Eu quero ler alguns versículos. Primeiramente, Lucas 9, verso 23. O que diz Lucas 9, 23? Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Essa aqui, existem outras passagens entre os evangelhos que citam também esta mesma, vamos colocar aqui como uma espécie de exigência a respeito de o que seria, né, quais os requisitos para ser discípulo de Jesus. Então você vê estabelecido: a si mesmo se negue, ou seja, negar a si mesmo, negue-se a si mesmo, algumas versões, tomar a sua cruz, aqui em Lucas, dia a dia tome a sua cruz, e o terceiro, siga-me. Pegando esse terceiro, nós observamos como foi essa formação do discipulado de Jesus. Ou seja, o seguir estava literalmente, se cumpria nesse ministério de Jesus. Os discípulos de Jesus seguiam Jesus. Assim como era costume também na época dos discípulos, dos mestres terem discípulos, e esses discípulos o seguiam. Seguir é o mesmo que pode ser entendido como acompanhar. Seguir, acompanhar. A finalidade dessa prática era para apegar-se firmemente ao mestre, conforme totalmente o seu exemplo, na vida e, se necessário, também na morte. Então, o que seria esse projeto Discípulos que, primeiramente, eu coloco aqui nessa nossa reflexão dessa noite? Esse projeto Discípulos nada mais é do que Jesus formando pessoas semelhantes a Ele. Jesus, assim, convidando, né, e escolhendo pessoas para que seguissem Ele e, seguindo-o, que fossem, de igual forma, semelhantes a Ele, imitadores dele. Então, a gente observa esse primeiro ponto, né, da nossa reflexão, o projeto Discípulos. E quem era esse Jesus? Se a gente observar, quem é Jesus? Uma colocação, né, muito incrível e fantástica a respeito de Jesus é encontrada, segundo Paulo, escrevendo aos Efésios, capítulo 4, verso 13 e 15. Paulo diz o seguinte àqueles irmãos, ele diz: até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Nesse trecho que lemos, a exposição, né, a apresentação que Paulo faz de Jesus, ela é muito impactante e possamos dizer que é uma espécie de uma síntese de quem Jesus foi e muito, muito profunda. Porque, trazendo, né, de uma forma mais clara, é como se Paulo estivesse dizendo: Jesus foi um homem perfeito. E trazendo observando, né, o termo empregado aqui, no grego, o termo aqui empregado é o adjetivo teleios, que tem por definição também tendo alcançado seu fim. Então, o que era Jesus? O que foi Jesus aqui na Terra? Jesus foi essa representação de humanidade perfeita, concluída, do humano em seu potencial máximo. Esse é Jesus, o homem perfeito. Entendendo o projeto Discípulos, o projeto de Jesus chamar, né, pessoas a seguirem ele, e essas pessoas desenvolverem esse mesmo caráter dele, buscarem ser semelhantes a este homem perfeito que Jesus foi, homem sem pecado. Nós seguimos ao segundo ponto. E esse segundo ponto vai dizer a respeito de a mudança na prática do evangelismo. E essa mudança na prática do evangelismo, a gente observa, a gente vai observar aqui a partir dos escritos de João, no capítulo 1,
verso 35 até o 46. E essa chamada dos discípulos, eu particularmente gosto muito desse texto, tratando dessa chamada dos discípulos, porque ele é um texto bem corrido e ele vai tratando dessa questão dos discípulos que vão chegando, Jesus, esse relacionamento, e como foi lindo esse impacto e essa chegada da formação desse ministério. Então, primeiro, João, capítulo 1, verso 35 ao 46, vai dizer o seguinte, nós vamos ir lendo e observando coisas interessantes desse texto. A partir do verso 35. No dia seguinte, estava João outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos, observando novamente, como já comentei, essa prática que existia do mestre e de discípulos, pessoas que seguiam esta referência, esse mestre, e para se tornar como ele, né, entendedor, compartilhar daquilo que ele acreditava, que ele cria. Então, estava na companhia dos seus 2 discípulos. Verso 36. E vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos, ouvindo dizer, seguiram Jesus. A Bíblia, a gente tem que entender que a Bíblia é fantástica para ler. É um absurdo. Só que é um livro maravilhoso, amável, e assim, é incrível observar os detalhes e como a dinâmica é linda ao você observar tudo o que aconteceu nesses contextos. Olha só, você imagina João Batista andando com os discípulos dele. Sabe, homens que olharam ali João Batista e viram assim, ó, João Batista. João Batista. Sabe João Batista? Era João Batista. Negócio de gafanhoto, de mel silvestre. Quase vegano, né? Não tão vegano, né? O mel vem da abelha e o gafanhoto também tem vida, né? Embora não derrame um sangue. Mas uma dieta bem peculiar, bem diferente. E batizava as pessoas, sabe? Entrava, vem suas víboras, e o pessoal saía abençoado por Deus. Os caras estavam seguindo João Batista, irmão. João Batista, olha essa cena, tenta criar isso na sua cabeça. João Batista indo, os seus discípulos. João Batista olha, vê quem? Jesus. João Batista vai, eis o Cordeiro. Os discípulos, quando olharam, olha isso aqui. Os discípulos, quando olharam, eles seguiram Jesus. Na hora. Tem noção disso? Tipo assim, vou dar um exemplo. É como se você sempre torceu pro Botafogo na sua vida. Aí você está andando com a torcida do Botafogo. Aí um belo dia, a torcida do Botafogo fala assim, ó, olha o Flamengo. Aí você foi e seguiu o Flamengo. Tá entendendo? Como é que a gente consegue esse tipo de vamos dizer assim, de ruptura, de mudança de caminho? Mas, lógico, né, não estamos aqui falando de Botafogo e Flamengo. Não estamos falando de diferentes, mas de continuidade. Estamos aqui falando de João Batista, que prepara o caminho para o Cordeiro de Deus. E aí João Batista olha para os seus discípulos e olha, eis o Cordeiro, agora é o quê? Agora é com ele. Então Jesus, ele passa, né, a ser assim seguido por esses discípulos. A gente vê seguir. Ouvindo dizer isto, seguiram Jesus. Verso 38. E Jesus, voltando-se e vendo que o seguiam, disse-lhes, que buscais? Olha a paciência de Jesus. É incrível, Jesus. As pessoas seguindo ele, 2 discípulos seguindo ele, Jesus olha para trás e, o que buscais? Porque é estranho, né? Você ser seguido por uma pessoa, né? 2 pessoas, na verdade, né? Hoje em dia, não falaríamos que buscais, né? Talvez falaríamos, não sei, tudo bem, levantarei a mão, né? Pode levar. Mas, que buscais? É porque é Jesus, né, irmão? Que buscais? E aí, Jesus vai, que buscais? Disseram-lhe, Rabi, que quer dizer mestre. Olha só, que coisa linda. Disseram, Rabi, onde assistes? Respondeu-lhes, vinde e vede. Pega essas partes, vinde e vede. Para a gente entender a dinâmica desse ministério de Jesus. Vinde, vem, segue e vê. Foram, pois, e viram onde Jesus estava morando. E ficaram com ele aquele dia, sendo mais ou menos a hora 10ª. Irmãos, conheceram o lugar onde Jesus estava morando. Muito forte, muito forte. A gente com oportunidade de conhecer aonde Jesus estava morando, de estar junto com Jesus. Olha, é abençoador demais. Isso é um momento incrível que esses discípulos viveram, lógico. Verso 40. Era André, o irmão de Simão Pedro, um dos 2 que tinha ouvido o testemunho de João e seguido Jesus.
Ele achou primeiro o seu próprio irmão, Simão, a quem disse, André falando para Simão Pedro, achamos o Messias, que quer dizer Cristo, ou seja, ungido do Senhor. A promessa lá no Antigo Testamento aos pais, por meio dos profetas, agora se cumprindo. Jesus, o Messias, ungido do Senhor. Cristo quer dizer ungido. E aí, e o levou a Jesus. Novamente, levou a Jesus. Levou a Jesus. Vinde e vede. Continuando, olhando Jesus para ele, disse, tu és Simão, filho de João. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Verso 43. No dia imediato, resolveu Jesus partir para a Galileia e encontrou a Filipe, a quem disse, segue-me. Ora, Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Verso 45. Filipe encontrou a Natanael e disse-lhe, achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Verso 46, perguntou-lhe Natanael, de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu-lhe Filipe, vem e vê. Como que era o evangelho de Jesus, irmãos? Vem e vê. Não sei se, mas eu vou falar aqui década de 90, não como se eu tivesse uma propriedade sobre década de 90, porque é mais charme mesmo, porque eu nasci em 90, fui ter consciência em 2000, né? Tem aquele período obscuro que a gente lembra lapso, né, da nossa infância. Mas eu lembro que, assim, nesse início, vou botar anos 2000, sempre rolou essa questão forte do nome de Jesus, né? Até pouco tempo a gente teve contato com isso. Quem não lembra, né? Neymar com a faixinha na cabeça 100% de Jesus. E hoje em dia a gente olha para isso até com uma forma meio cafona, né? A pessoa andar assim com a camisa, tipo 100% de Jesus, ou então, sei lá, só Jesus, ou então faixinha 100% de Jesus. Mas isso era uma prática comum. E essa prática, não sei por que perdemos ela, né? Mas o que eu quero trazer essa reflexão, fazendo a comparação esses dias passados, que a apresentação era feita de Jesus, mas não apenas de um discurso. Jesus estava lá. Imagina você, servo do Senhor Deus, servo do Senhor Jesus, tendo a possibilidade de evangelizar, como é a sua missão nessa terra, de evangelizar e falar e pregar do amor de Deus e anunciar o reino de Deus. Imagine você em levar o evangelho, as boas novas. Imagine você tendo Jesus, sabe? Jesus. Tinha um endereço onde encontrava Jesus. Então, olha como que era o evangelho. Como ele falava assim, ó, irmãos, se tivesse uma igreja na época, irmãos, precisamos conversar com o ministério de evangelismo. Aí chamava lá o líder de evangelismo. Irmão, ou irmã, vamos lá, como que a gente vai fazer? Não, hoje, irmão, hoje, pastor, a gente vai andar aqui pelo bairro, vai distribuir uns panfletos. Irmãos, Jesus estava lá. Sabe como os caras evangelizavam? Ele falava assim, ó, vem e vê. O evangelismo era prático demais. Os caras vinham, eles realizavam milagres? Realizavam, mas em nome de Jesus. Mas eles tinham Jesus ali, na hora. E aí, sabe, você está entendendo onde eu quero chegar, né, na explicação desse momento que, vamos botar assim, que a igreja viveu, né? Embora a gente não vê muito uma formação da igreja como a gente entende hoje, nesse período aqui de Cristo, mas a gente entende, né, como a igreja universal, assim, né, como essa reunião dos santos. E aí a gente observa, cara, que, sabe, evangelizar era convidar as pessoas até Jesus. O exemplo que a gente viu aqui, Filipe foi converter Natanael. Olha como é que Filipe pregou. Vem ver. Achamos o Messias. Acharam nada. Nazaré, mano, Nazaré Tedesco, tem coisa boa de lá. Aí, não tem, rapaz. Vem e vê. Irmão, era só falar assim, ó, vem comigo aqui. Ó, Fernando tá à minha direita aqui. Vocês não estão vendo, não. É só falar assim, ó, Fernando, Jesus veio salvar a gente. Aí quem é Jesus? Vem. Vem, Fernando. Vem. Aí Fernando é vir. Fernando é grande, talvez não apareça na câmera, né? Ó. Aí eu vinha com o Fernando e a gente ia e chegava até Jesus. Mas o Fernando já é salvo já. Então assim era o evangelismo.
Entretanto, e aí a gente continua, o Espírito Santo, né, a partir dessa ascensão de Cristo aos céus, é dado o Espírito Santo a cada crente. E a gente observa que Jesus, então, ele senta-se à destra de Deus. A gente observa isso a partir da pregação de Pedro. Que pregação! Em Atos 2, após lá, aquele evento de Pentecostes, e aquele momento incrível na vida da igreja, a descida do Espírito Santo, e agora, vamos lá, é o novo momento, é o momento que estamos vivendo. E então, Pedro prega, e ao final dessa pregação, você tem lá, né, a conversão de mais de 3.000 pessoas lá se convertendo a essa mensagem de Pedro. E a gente observa Atos 2, 32, 33. Pedro diz o seguinte: a este Jesus Deus ressuscitou, do que todos nós fomos testemunhas, exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Então, o que a gente vê? Antes, nesse período do ministério de Jesus, o evangelismo, né, essa questão dos discípulos, da função dos discípulos representar a Cristo e levar as pessoas a Cristo, era muito literal, era um prático real e literal. Eles levavam as pessoas a Cristo de qual modo? Levando as pessoas a Cristo. Cristo estava ali com eles. Entretanto, agora, Jesus, morto, ressuscitado, e após a sua ascensão aos céus, agora à destra do Pai, envia o Espírito Santo a cada crente. E agora, como que o Evangelho, como que o evangelismo opera? Como que nós operamos o evangelismo? Agora não mais chamamos uma pessoa, como o exemplo que dei do Fernando, e falamos: vem cá, Fernando, você vem comigo e eu vou te apresentar Jesus. E levava de fato a Jesus. Tinha, né, essa honra, vamos dizer assim, de conhecer Jesus pessoalmente. Mas agora, o evangelismo mudou. E como o evangelismo é agora? O evangelismo é o seguinte: é você agora dizer: Cristo vive em mim. E observando isso, temos dois textos. Primeiro, 1 Coríntios 11, 1, que vai dizer: por isso Paulo diz, né? Sede meus imitadores, como também eu de Cristo. Outro verso, Gálatas 2:20, que já dei um pequeno fragmento, que diz o seguinte: Paulo, mais uma vez dizendo: fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Olha agora como que o evangelismo é constituído. Olha agora como que ser discípulo e praticar esse anúncio do evangelho é constituído. Agora, o Jesus que nós apresentamos, ele é representado em nós. Então, nós observamos essa mudança nessa prática do evangelismo. E no terceiro e último ponto, a qual chegamos nessa noite, e diz a respeito de discípulos testemunhas. E é isso o que nós somos. Voltando ao questionamento, ao título dessa mensagem, o porquê de sermos discípulos de Jesus. E o porquê, o motivo, a razão pela qual Jesus fez discípulos e nos chama para ser seus discípulos, é para que nos tornemos testemunhas dele, testemunhas de Cristo. Atos 1, verso 8, um texto supremo, né, para a nossa realidade como igreja, diz o seguinte: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Seguindo um outro texto que podemos usar, Lucas 24, de 46 ao 48, vai dizer o seguinte: e disse-lhes: assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos. 47, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E destas coisas sois vós testemunhas. Outro verso, Atos 2, 32, vai dizer: a este Jesus Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Agora,
o que nós observamos como sermos discípulos de Deus, como ser discípulo de Cristo Jesus. Ser discípulo, a nós, neste momento, é ser testemunhas do Senhor. Prosseguindo, uma outra passagem que quero também deixar, se encontra em Atos 22, de 12 a 15. Paulo, frente aos judeus em Jerusalém, sendo acusado de diversas coisas, né? Ele conta, né, do seu testemunho, da sua experiência de conversão. E ele diz o seguinte, a partir do verso 12 de Atos 22. E um certo Ananias, homem piedoso, conforme a lei, que tinha bom testemunho de todos os judeus que ali moravam, vindo ter comigo e apresentando-se, disse-me, Saulo, irmão, recobra a vista. E naquela mesma hora o vi. Verso 14. E ele disse, o Deus de nossos pais, de antemão, te designou para que conheças a sua vontade, e vejas aquele justo e ouças a voz da sua boca. Versículo 15. Porque hás de ser sua testemunha, para com todos os homens do que tens visto e ouvido. Somos discípulos de Cristo para que, seguindo, tornemo-nos semelhantes a Ele. E uma vez imitadores de Cristo, que venhamos ser testemunhas dele. E eu estou falando muito de testemunhas, mas o que seria testemunha? E eu tenho uma apreciação muito grande sobre, a respeito da definição das palavras, do estudo de composição de palavra, etimologia, e me interessa muito, eu gosto muito quando eu pego um texto bíblico, quando cito uma palavra e eu vejo que aquela palavra é importante, de entender o significado daquela palavra. Porque a gente aprende o nosso idioma na prática, no dia a dia. Então, muitas vezes, a gente se baseia na explicação e na definição de determinadas palavras a partir dos sinônimos que nós sabemos que podem ser atrelados a ela. Mas sinônimo não quer dizer exatamente igual, quer dizer semelhante. Então, sinônimo de uma palavra não é exatamente a definição dessa outra palavra. Apenas serve como uma forma de se assemelhar ao sentido desta. E isso é interessante porque, quando a gente observa a definição de uma palavra, a gente vê a riqueza que há por trás da mensagem contida em uma palavra apenas. Essa palavra agora que eu quero trazer a vocês, um significado, uma definição, é testemunha. Como eu disse, somos chamados, não por uma mensagem minha, mas pelo que a Bíblia nos apresenta e pelo testemunho, assim, dos discípulos de Paulo, desses primeiros seguidores de Cristo, que assim testemunharam dele. Eu quero trazer esse significado de testemunha. Testemunha é a pessoa que atesta a veracidade de algo ou validade legal. Assim, sermos testemunhas é o mesmo que provarmos a existência de Cristo. Então, irmão, você está aí em casa, né, ou aqui, observando e acompanhando, ou pelo menos, né, tentando entender o que está sendo falado aqui nessa noite. E nós somos chamados para sermos testemunhas. E o que é ser testemunha? Sabe, quando você está vendo aqueles filmes lá de sessão da tarde, tem aqueles tribunais lá, bonitão lá, né, lá dos Estados Unidos, tudo de madeira, e tem sempre aquelas cenas lá, do advogado, excelentíssimo, sabe, toda aquela composição ali cinematográfica que se repete em filmes e filmes e filmes e filmes. Sempre tem um momento nessa cena que o juiz vai e fala assim, eu quero chamar a testemunha. E o que a testemunha vai fazer? É o que está dizendo aqui esse significado. Ela atesta a veracidade de algo, ela a validade legal. Ela vai chegar, vai sentar naquela cadeirinha, geralmente, pelo menos no filme é assim, né? Lá nos Estados Unidos, nem sei como é que é aqui. Mas está lá o juiz, lá naquele alto sublime trono, né? E na esquerda aqui, né? A pessoa vai, bota a mão na Bíblia lá, rola aquele negocinho lá no filme também, e a pessoa senta lá para poder falar alguma coisa. E ela vai testemunhar, ela vai ser uma validade de algo, seja a favor ou contra aquele que está sendo ali, né, julgado. Então, o que a gente observa como testemunha? Nós testemunhas. Assim como os discípulos foram, homens e mulheres que seguiram a Cristo nesse primeiro século, da era cristã, nos anos vindouros, e até os nossos dias atuais, e a nossa responsabilidade sermos testemunhas. Irmão, testemunhar é você mostrar ao mundo que Jesus Cristo vive. Sabe, na época lá dos discípulos, e como eu falei, no início, o projeto discípulo,
Jesus chamava e assim chamava aquelas pessoas, aqueles homens, aqueles 12 homens, foi mais precisamente, mais direto, e Jesus chamou-os a segui-lo. E seguindo para quê? Para que, observando ele, se tornasse alguém semelhante a ele. A partir dessa semelhança, eles então estariam prontos a conseguir então futuramente ou posterior a esse momento testemunhar de Cristo Jesus, porque este já não estaria mais entre eles, mas sim, a sua ascensão aos céus, assentada à destra do Pai. Então a gente observa que a necessidade da testemunha é validar a vida de Cristo, validar a ressurreição de Cristo. Então por que nós somos discípulos de Cristo Jesus? Por que nós temos que ser discípulos de Cristo Jesus? Primeiramente, porque ser cristão é seguir e imitar a Cristo Jesus. Isso é básico, isso é ser cristão. Pela primeira vez, os discípulos são chamados de cristãos, pequenos cristos, de uma forma até pejorativa, porque eles lembravam a Jesus. Sabe, era muito claro ao olhar, ainda mais aquela sociedade que ouvira falar dos recentes acontecimentos através de um homem chamado Jesus, era muito direto a eles essa semelhança, essa ligação que se fazia com os seus discípulos, porque eles eram semelhantes a Cristo. E sendo semelhantes, porque foram discípulos, eles assim exerciam agora a responsabilidade deles. Estes homens, primeiramente, viveram essas duas partes, essas duas maneiras de evangelizar. A primeira, vem e vê. A segunda, eu sou a imitação de Cristo. Siga-me, porque eu sigo a Cristo. Sejam meus imitadores, como eu também sou de Cristo. E essa segunda maneira e forma de evangelizar é a nossa de hoje, dos tempos atuais, da igreja atual. Então, o que eu quero dizer para você, fazendo uma síntese de tudo isso que foi feito aqui? Nós temos uma responsabilidade grande sobre nós. E assim, é difícil fazer isso. E sabe por que é difícil? Porque a gente não tem sido discípulo. Por que isso? Sabe, ser testemunha sem ser discípulo, eu poderia até me arriscar a dizer que é impossível. Porque, para nós validarmos a existência de Cristo e a forma como foi mostrada e revelada na palavra de Deus para ser testemunha, é ser semelhante a Cristo Jesus. Então, temos a necessidade de sermos discípulos de Jesus para que então possamos testemunhar a Cristo Jesus. Validar a existência e a ressurreição de Cristo Jesus e quem Ele foi. E a partir dessa validação, o mundo verá a Jesus Cristo e então aceitará, entenderá, na verdade, essa mensagem da cruz, essa mensagem de salvação, e assim, se da vontade de Deus, alcançarão a salvação, a vida eterna ao lado do Pai. Então, o que nós estamos precisando como igreja, irmãos? Nós estamos precisando viver uma vida de discípulos. E aí, lógico, se você for agora questionar comigo, é lógico que a distância não permite muito isso, por mais que você escreva aí no chat, aí, em algum lugar aí, eu não vou ter como ver agora. Mas talvez você questione, como que nós vamos ser discípulos de Jesus? Se a gente não pode mais andar com Jesus como os discípulos andaram. Mas nós sabemos como é andar com Jesus. Essa experiência, ou pelo menos parte dela, foi nos registrada no livro que chamamos de Bíblia, e através dessa escritura nós observamos o que foi Jesus. Como eu disse, até na questão da citação da carta de Pedro, Jesus foi sem pecado. Na citação de Paulo aos Efésios, dizendo que Jesus foi um varão perfeito, um homem perfeito. Então a gente observa, irmão, que ser um discípulo de Jesus é imitar a Cristo. Imitar a Cristo é observar como Cristo foi nas Escrituras e seguir isso. E como faremos isso? Faremos isso se de fato imitarmos, se de fato nos inclinarmos, esforçarmos nessa direção. Se de fato seguirmos a Jesus. E apenas dessa maneira conseguiremos ser testemunhas. Não conseguiremos testemunhar sem antes sermos discípulos. Que isso fique bem claro na sua vida e na minha vida. Porque pessoas perecem, pessoas morrem,
Pessoas vivem um pensamento, ideologias líquidas, sabe? Coisas totalmente desapegadas a esse tempo, que talvez mude daqui a 10 anos, talvez 50, talvez no próximo século. Esses pensamentos mudam, porque os pensamentos vão mudando. E a gente observa isso ao decorrer da história. Quantas ideologias já reinaram sobre o mundo, né? Mas o que a gente tem como cristianismo, como a verdade de Deus, ela não muda. O evangelho segue firme, porque ele tem sido testemunhado. Discípulos têm se mantido e têm apresentado Cristo Jesus. E sabe, você que não é, né, como a gente chama, de salvo, de servo do Senhor Jesus, crente, cristão, tantos outros termos, evangélico. Evangélico hoje em dia é até meio feio, né? Mas cristão, né? A gente tenta se apegar a cristão. Mas cristão também está virando cristão, evangélico, aquela questão do sinônimo que eu falei. Está até difícil a gente usar a nomenclatura. Mas, sabe, irmão, se apegue à Escritura e se debruce nessa mensagem e a ser, de fato, esse exemplo de Cristo na Terra. E quando a gente passa a ler a Bíblia e vê como Jesus foi, e a gente tem que, sabe, mergulhar nos Evangelhos. Eu gosto de ler, sei lá, Gênesis. Eu gosto muito de ler Gênesis. Mas não deixe de ler, sabe, Evangelho não. Dá uma provada no Evangelho sempre, nos Evangelhos. Porque ali está a pessoa de Cristo Jesus. E quando a gente pega para ler o Evangelho, a gente se constrange. Se a gente pegar, a gente, sabe, ler para poder ver mesmo a diferença, a gente se constrange. Porque a gente olha para quem Jesus foi, irmão. Quem foi Jesus, irmão? Sabe, quando a gente olha, bota a nossa vida aqui, ó, a gente consegue tirar aqui uma síntese da nossa vida e coloca em cima da mesa. E pega uma síntese da vida de Jesus e coloca. Irmão, o quão próximo e parecido a gente está com Ele. Sabe, Jesus era muito incrível, irmão. E você também precisa ser. Isso é difícil, Eric. Eu sei mesmo, é difícil. E é muito difícil, irmão. Até porque hoje a gente vive, a gente é cristão, mas, cara, a nossa ideologia é quase toda, sabe, o jeito que a gente vive acaba sendo quase todo desse mundo. A gente tem sido moldado pelo tempo, e isso é um caminho natural. É o rio que a gente está. E, sabe, e ir contra, sabe, quando eu era mais jovem, as bandas tinham muito esse negócio de contramão, sei lá, tinha sempre isso, negócio de contramão. Estrada estreita, sabe? Não, em contramão era, em inglês, não sei se não, em inglês tinha um negócio também, era uns negócios estranhos. Tem negócio de one way, tem até a música lá do United, né? Essa questão de único caminho, essa questão de, sabe, na contramão e tal. E a gente perdeu isso, irmão. Agora, sabe o que é cristianismo? É na mesma mão. Só que aí é o cara educado no trânsito. Cristão hoje em dia é um cara que está seguindo a estrada da vida junto com o século. E ele está dentro de um carrinho. E, se ele foi educado nesse trânsito, nossa, que cristão. Talvez ele coloque um adesivo, 100% Jesus, no carro. Mas, irmão, isso não é ser cristão. Jesus nessa estrada ia fazer um caos. Porque ele ia virar o carrinho dele e ia vir na velocidade, irmão. E quem ele pegasse ia cair no chão. Porque é forte. A palavra de Jesus é muito forte, irmão. Então, assim, sabe? Sai desse sentido, cara. Todo dia acorda insatisfeito com quem você é, cara. Que isso, Érica? Agora não, a gente tem que isso? O nosso eu interior. Que eu, irmão? Negue-se a si mesmo. Que isso? Evangelho é desistir desse pronome. Não existe mais eu, cara. É estudar português e riscar a primeira coisa que aparece nessa conjugação de verbo. E a pessoa fala, o que está acontecendo? Você está indo contra esses ensinamentos meus? Aí não, professora. Mas não existe eu na minha ideologia, no meu pensamento, no pensamento cristão. Então, quando a igreja, de fato, se levantar nesse sentido, aí vai acontecer milagre, irmão. Porque aonde não tem você, tem o Espírito Santo do Senhor. E aí, se tem Espírito Santo do Senhor, tem poder. E esse poder testemunha, irmão. E quando testemunha, o mundo vê. Agora eu estou vendo que não é só diferente, não. Eu estou vendo que é poderoso e é real. Eu estou vendo que o Jesus
não é um simples homem, mas é um alguém que viveu nessa terra de forma incrível, perfeita, e Jesus é Deus, o Salvador de nossa vida. O mundo está caminhando, aceitando que a morte é o único caminho e destino para toda a humanidade. Mas o cristianismo tem uma mensagem clara: ressurreição dos mortos. Sabe o que isso quer dizer? Que aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. A mensagem do cristianismo é uma. Sabe qual? Você não vai morrer se crer em Cristo Jesus, mas terá a vida eterna. E eu duvido que as pessoas desse mundo inteiro não tenham medo e não tentem fugir da morte. Qualquer um, seja ele quem for, ele tentará fugir da morte. Porque a morte é o fim, mas crer em Deus é não ter fim. Essa é a palavra do Senhor nessa noite, irmão. Eu quero orar com você. Quero orar pela sua vida, sabe? Ah, igreja do Senhor. A gente precisa representar Jesus, irmão. Eu preciso representar Jesus, sabe? Não é aparência, não é exemplo que eu digo só boas ações, não é boas ações, é ser Jesus, irmão. É menos eu e mais Ele. Como João Batista disse, que ele seja maior, sabe? Que ele cresça ou diminua. Amado Senhor Deus e Pai, estamos aqui reunidos na Tua casa, na Tua chamada casa, nesse local de culto ao Senhor Jesus, culto em comunidade, nessa igreja. Estamos aqui reunidos em nossa casa, como muitos dos meus irmãos agora estão. E, Senhor, a mensagem de Ti para nossas vidas é clara e dura. Mas nós precisamos entendê-la e vivê-la nessa terra. E eu clamo a Ti, por favor, dá em nós esse entendimento, que venhamos ser como Jesus Cristo nessa terra, que venhamos ser semelhantes a Jesus, como Paulo, abençoado Paulo, irmão Paulo, que foi um exemplo incrível de cristão sobre essa terra, mas que ele mesmo, em toda a sua grandiosidade de exemplo, olhava para Cristo e enxergava o Deus que é, enxergava Jesus como maior, e ele dizia: vocês podem me seguir, e vocês devem me seguir, porque eu sou imitador de Cristo. Que a nossa vida seja uma grande seta que aponte para a vida de Jesus Cristo. Que o mundo não enxergue mais os Zeus, mas sim o Senhor, ó Pai. Que o mundo venha olhar para nós e dizer: você é diferente, você anda em contramão ao que esse mundo anda. Existe em você luz diferente das trevas desse tempo. Peço a Ti, Senhor, que nos conduza nesse caminho de santidade, de testemunho, para que o mundo veja que Jesus Cristo vive, ressuscitou, e igualmente nós, através do sacrifício dele, venceremos a morte e viveremos eternamente com Deus Pai, Cristo Jesus e todos os santos. Essa é a promessa do crente e a melhor palavra e mensagem que esse mundo pode receber. Em nome do Senhor Jesus, que venhamos ser discípulos e testemunhas de Cristo Jesus. Abençoe meus amados irmãos, em nome de Jesus Cristo. Amém.